Eu me recordo que compunhamos uma equipe de jovens no Rio de Janeiro. Era um grupo grande de moços e a gente se dividia a cada semana para sairmos pelas ruas da cidade, distribuindo sopa para os mendigos que dormiam na rua. Dividíamos para não sair num grupo muito grande. Saíamos numa equipe de 5, 6 pessoas, eu e 5 jovens ou 4 jovens, e a gente ia sempre no carro levando o panelão de sopa, os copos, através do qual nós dividíamos a sopa para os mendigos, e a gente ia conversando sobre a doutrina espírita. Nunca permitimos conversações inócuas, conversas sem valor, não. O assunto era sempre a doutrina espírita, a importância de se trabalhar o mundo interior, a importância de se fazer alguma coisa para que as nossas pegadas na Terra não fossem pegadas comuns, mas que fossem pegadas de luz, deixando experiência de vida, deixando trabalhos realizados para os que vinham impós os nossos passos e para conduzirmos conosco a nossa bagagem de amor. E estávamos numa das ruas da cidade, paramos o carro e, sob uma marquise diante de uma igreja, estavam os 5 mendigos nos batentes de entrada do templo. Estavam adormecidos e os rapazes desceram, abriram o capô do carro, expuseram lá a panela, começaram a encher o copo, e um deles foi despertar, acordar os mendigos que estavam dormindo. Eram mais ou menos 2 horas da manhã. E eles acordaram, e então eu ficava geralmente encostada no carro, olhando o trabalho dos moços. E um deles chegou e disse: tia, a senhora podia dar uma chegadinha aqui? É um dos mendigos que está ali encostado na parede. A situação dele é tão horrível. E eu então acompanhei o jovem. Logo que chegamos, aquele cheiro desagradável de carne putrefata. Olhamos, a perna dele estava esticada, coberta por trapos muito sujos, muito manchados de pus, de sangue. E ele então... E o rapaz disse, ele não quer receber a sopa, disse que não quer comer nada. Eu disse, meu filho, um copo de sopa nessa hora, está soprando um vento tão frio, vai aquecer o corpo. Ele disse, não tem vontade de comer, é tanta dor. Se essa dor passasse um pouco, ia ser muito bom. E eu então levantei o pano que cobria sua perna, e ali estava, exposta, uma enorme ferida. E a luz do poste que estava próximo, a gente podia enxergar o fervilhar de vermes que estava ali dentro daquele buraco na perna daquele homem. E naquela movimentação eu ficava imaginando as ferroadas dos vermes comendo a carne que ele estava. E eu percebi que o jovem que estava ao meu lado começou a chorar baixinho, e os outros se aproximaram também, e todos estavam emocionados. Então eu perguntei ao homem, mas meu filho, você está tão próximo do Souza Aguiar, por que você não foi até lá? Ele, eu já fui muita vez, mas mendigo, de rua, eles olham e têm nojo da gente e mandam a gente embora. Não tem vaga, nunca tem vaga para pobre, nunca tem vaga para mendigos. E eu disse, é verdade, meu filho, é verdade. Ele falou assim, se eu pudesse dormir um pouco, tem 4 noites que eu não durmo, porque estou aqui, lateja tanto, dói tanto, eu não consigo dormir. Eu queria só dormir um pouquinho. E eu disse, olha, meu filho, eu conheço um médico muito bom. É um médico especial.
E nós vamos pedir a ele, e eu tenho certeza que ele vai nos atender. E ele falou assim: que médico, dona? E eu disse: Dr. Bezerra de Menezes. Ele: o Dr. Bezerra de Menezes, eu já ouvi falar. É um médico muito bom. E a senhora sabe onde ele está? Eu disse: sei. Ele está aqui. Eu tenho certeza que está. E nós vamos pedir a ele. O homem não entendeu nada, mas nós vamos pedir a ele, todos nós juntos. E ele vai, se não curar a sua ferida, pelo menos diminuir a dor. E os jovens se aconchegaram um pouco mais. E começamos a orar. Soprava um vento frio naquela madrugada. E sentíamos na face o rocio bom das lágrimas de emoção. A dor, o abandono e a solidariedade, que é alguma coisa tão boa e que existe no coração de todas as criaturas, mas que muitos de nós fecha dentro da alma, não permitindo que ela se extravase num momento de oração, ou quando estendemos as mãos, ou quando acarinhamos alguém. E naquele momento a solidariedade falou muito alto no coração daqueles meninos que ali estavam, no nosso coração. E a esperança vibrou também na alma daquele homem. E oramos. Quanto tempo demorou a oração, não saberíamos dizer, porque o tempo foi se escoando sem que a gente se desse conta de como ele passava veloz. E então, abrimos os olhos e o homem estava derreado, sentado no batente da igreja. De início tomei um susto, pensei que ele tinha desencarnado, e o rapaz segurou o braço dele e ele abriu os olhos, levantou a cabeça. E ele disse: por que você fez isso? Por que me acordou? Fazia tanto tempo que eu não dormia, e o que eu mais quero agora é dormir. A dor passou. E então nos voltamos para a ferida, e aquele movimento que havia antes havia desaparecido. Os vermes estavam todos mortos, e quando ele virou a perna, eles começaram a cair. E foi uma alegria tão grande. O rapaz saiu correndo e foi buscar o copo de sopa. E eu olhando a perna do homem, olhando para ele, ele sorria e chorava, olhando a perna que não doía mais. Aquela emoção tão grande, eu dei um abraço naquele homem, dei um abraço muito apertado. E depois soltei e dei um passo atrás enquanto o rapaz oferecia a sopa. Mas ele não pegou o copo. Ele ficou quieto, olhando para nós. Aí ele disse: há 20 anos atrás, 20 anos, depois de muito tempo que eu havia saí de casa pequenino ainda, já havia muito tempo eu voltei ao barraco onde eu morava com a minha mãe e os meus irmãos. E quando cheguei, ela estava sozinha, deitado num colchão de palha no chão. E eu me aproximei, me ajoelhei e disse: mãe. Ela abriu os olhos, disse: ah, meu filho, eu pedi tanto a Deus para te ver novamente. Quanto tempo? Eu disse: quanto tempo, mãe? Mas eu vou ficar com você. E ela disse: não, filho, não vai. Porque eu estava só esperando você chegar. Vem aqui. E os braços dela estavam tão frágeis, tão fracos. Eu segurei, levantei o seu corpo e abracei.
E ela passou os braços no meu pescoço e me apertou com força. E eu acho que ela fez tanta força que o braço caiu. E ela estava morta. Isso foi há 20 anos atrás. Depois, nunca mais ninguém me abraçou. Nunca mais alguém passou os braços no meu corpo e me abraçou assim. A senhora podia me dar outro abraço de mãe? Ah, meu filho, é tão pouco que você pede. E eu o abracei com carinho maternal. E os rapazes também abraçaram, e foi um festival de abraços ali. Ele tomou a sopa e nós fomos embora. E a conversa no carro girou em torno do abraço. Às vezes é tão pouco que precisamos oferecer para tornar uma pessoa feliz. Às vezes é uma coisa tão mínima que a gente pode ofertar e podemos levar alegria no coração de alguém. Eu fico imaginando o abraço de um marido, um abraço carinhoso, aconchegando a esposa junto ao peito e dizendo baixinho: eu te amo. Isso não custa nada. É um minuto só, mas que pode realizar milagres de ternura e salvar tantos casamentos. E, no entanto, a pessoa se guarda tanto, não ousa sair do seu egoísmo para um ato tão tranquilo, tão bom, tão fraterno, tão afetivo. O egoísmo barra, e ele prefere deixar os braços inertes ao longo do corpo do que fazer um ato de amor. E a mesma coisa ocorre. Quantas esposas deixam a mão ficar vazia de afeto porque não é capaz de aconchegar a cabeça do marido junto ao peito e acarinhar de leve os seus cabelos, dizendo: sempre te amei. Mesmo que não seja verdade, não tem importância. Uma mentira assim não faz mal a ninguém. Sempre amei você e vou amar por toda a minha vida, até que a morte nos separe. Pode ser assim também. Não custa nada e pode realizar o milagre de salvar um lar, de salvar um casamento.